Tudo bem com você? Espero que esteja. Nós vamos falar agora a respeito de um assunto que foi pedido, muito pedido. Vamos falar um pouco mais sobre jejum. Como fazer, o tempo que fazer, tá certo? Para obter o que você precisa diante do Deus vivo. Como nós já falamos um pouco no outro vídeo, o jejum é para quebrar a carne. O jejum é para deixar a carne fraca, para que o espírito possa ter todo o acesso aos controles do nosso corpo, da nossa mente. Então, quando Jesus foi levado para ser tentado, que ele passou 40 dias fazendo jejum, Jesus não ficou dentro da cidade. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E o meu modo de entender é que se Jesus tivesse ficado dentro da cidade, eu até estava pensando sobre isso e perguntei, Senhor, mas tu não podia pedir para os discípulos te ajudarem na oração e no jejum? Mas na mesma hora Deus trouxe ao meu coração. Mirtes, eu pedi para me ajudarem na oração antes de eu ser crucificado, e quando eu chegava lá eles estavam dormindo. Então, naquele momento, a primeira lição que nós trazemos, jejum, em certos casos, ele é individual. Aqui eu vou falar do jejum individual, porque eu creio que eu não estou falando para líderes, né? Eu estou falando para as pessoas de um modo geral. Então, o jejum individual, você tem algo para vencer. Jesus, como o que ele ia fazer, ele tinha um jejum individual, porque ninguém podia sentar na cadeira que ele ia sentar, como ele mesmo disse para os apóstolos. Ninguém poderia beber o cálice que Jesus ia beber. Da mesma forma, na sua vida, tem provações que você passa que ninguém pode passar por você, que ninguém pode beber a tua provação. É você e Deus. Então, neste momento, quando o Espírito Santo levou Jesus, tirou ele de tudo. Ele não tirou ele só da comida, como a gente tanto vê pregando. Ele não tirou ele somente do habitat dele. Ele tirou Jesus de tudo que podia interferir ele, de tudo que podia chamar a atenção de Jesus e tirar o foco. E o Espírito Santo tirou Jesus disso, levando ele para onde? Para um deserto. Meus amores, meus amados, eu entendo o seguinte, que o jejum, ele deve ir muito além da alimentação. Por quê? Porque não é só a alimentação que interfere em nós. Tem amizades que interferem em nós. Tem ambientes que interferem em nós. O telefone que eu estou falando aqui, se ele estiver perto da gente, a gente não consegue fazer muitas coisas. E às vezes você precisa fazer um jejum de telefone, do seu telefone. Você precisa fazer um jejum de certas amizades, porque as conversas não são boas, as conversas não são frutíferas para sua mente nem para sua vida. Então, o jejum, ele deve ser feito de muitas formas e não somente do alimento, porque Jesus não foi afastado só dos alimentos, ele foi afastado da vida cotidiana. Mas você pode me dizer, Mirtes, eu trabalho, eu tenho família, como que eu vou fazer um jejum desse? São 7 dias na semana. Normalmente são 30 dias no mês. De acordo com o que você estiver precisando, o jejum não é uma coisa fácil. É um sacrifício de adoração para Deus. Você vai deixar algo por algum momento para Deus. Deixa eu te perguntar. Você acha que no momento que Jesus estava no deserto, não precisaram dele? Não sentiram falta dele? Jesus não era necessário? Será que tem a minha vida ou a sua? Será que é mais ocupada e mais necessária do que a vida de Jesus era? Não era, meu amado irmão, minha amada irmã. Não era. A vida de Jesus não é, na verdade. A vida de Jesus é mais importante do que a nossa. Então, você deve tirar, além do alimento, você deve tirar a sua vida do cotidiano por um pouco de tempo. Primeiramente, se for casado,
tem que ser de comum acordo com o cônjuge. Não pode dizer que vai fazer, estabelecer a coisa e deixar para lá. O cônjuge tem que concordar com o seu jejum. Ele tem que aceitar o seu jejum, porque senão você não está fazendo de forma certa. O quanto tempo você deve fazer o jejum? Me fizeram essa pergunta aqui. Com quanto tempo deve fazer o jejum? Cada um de nós temos uma resistência para ficarmos sem comer. Tá certo? E a partir do momento que você vai logo fazer um jejum e você fica por um longo período sem comer, você pode passar mal. É onde não é jejum, é só um momento de passar fome, tá certo? Então, se você não faz jejum constantemente, começa por um dia na semana, depois faz 2 dias na semana. Não tem costume? Faz 1 hora por dia. Depois aumenta para fazer 2 horas por dia. Depois você já aguenta fazer 3 horas por dia. Lembra-te de uma coisa muito importante. Primeiramente, você jejua na sua intenção de jejuar. Igualmente aquela mulher que deu a única oferta dela, não era maior, mas era a única. Assim também se encaixa para Deus o jejum. Não adianta você fazer um dia todo e, no meu caso, depois está se acabando de dor de cabeça, se enfiando um monte de remédio em você porque você ficou com dor de cabeça. Aí não é jejum, é até onde o teu corpo aguentar. E de acordo com o período, de acordo com o que você queira, você pode fazer de 1 semana, pode fazer 3 dias na semana. Eu estava estudando acerca de um pregador que já morreu há muitos anos. Ele estabelecia jejum na igreja dele, 2ª, 4ª e 6ª. Isso para os obreiros que tinham que trabalhar na obra. Começa fazendo 2ª, 4ª e 6ª-feira. O tempo é o seu corpo que manda. Isso só muda quando há um grande projeto na igreja que o líder estabelece, ainda assim tem que ser de acordo com o que cada um aguenta, tá certo? Então eu espero que eu tenha respondido um pouco sobre jejum, mas o mais importante é o que tem dentro do teu coração sobre jejuar. Fala com Deus antes. E outra coisa muito importante que eu quero dizer para você, no começo, que eu tenho 22 anos de cristã, quando eu aceitei Jesus, eu comecei logo a fazer jejum e comer Bíblia. E em um dia que eu fui entregar o jejum, que você deve entregar quando você começa e na hora que você termina o jejum, antes de você se alimentar, entrega para o papai de novo, tá bom? Então, apresenta. Então, num dia que eu me ajoelhei, eu não vou saber dizer para vocês, mas num dos dias que eu estava fazendo o jejum, quando eu me ajoelhei, é como se eu não me sentisse, é como se eu tivesse levitando. Eu nunca consegui contar aquela experiência, mas foi algo tão tremendo que ao mesmo tempo é como se eu tivesse me esvaziado e eu tivesse vendo uma outra Mirtes do alto. Foi uma coisa assim muito incrível. E aqui está uma mulher não perfeita, mas uma mulher que luta para viver nos pés do Senhor Jesus e que já conseguiu muitas vitórias para a minha vida, para a minha família e para outras pessoas também que eu já ajudei em jejum e oração. Já conseguimos muitas vitórias. Então, o jejum, ele é muito importante, mas você sabendo, faça pequenos períodos se você não está acostumado. E se você estiver acostumado, tem que ter um tempo para começar e outro para terminar. Você determina com Deus. Senhor, vou fazer 7 dias. Senhor, vou fazer 3 dias. Senhor, vou fazer 3 dias por semana, 3 dias consecutivos. Senhor, vou fazer 30 dias. A sua causa diz o quanto de tempo você deve fazer. Mas o que vai contar mais é a sinceridade do teu coração diante do Deus Todo-Poderoso. É o que vai contar. Que Deus te abençoe. Que Deus mova os céus na direção da tua vida para que você continue fiel na presença dele. E que Deus te fortaleça no meio da tua fraqueza. Que Deus te dê fortaleza. Tá bom? Fortaleza mesmo.
Deus continue te abençoando. Fique em paz.